tá entrando. Tá me vendo aqui já? Então. Pode começar, pai. Pode. Bom dia, que a graça e a paz de Cristo esteja presente na tua casa, na tua vida, na tua família, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Faz tempo que não fazemos uma live e tem algo que o Senhor tem colocado no meu coração e eu que gostaria de dividir com vocês neste momento, com você que me ouve, com você que me vê, um pouco sobre este ano atípico que estamos vivendo, e acredito eu que seja um ano de reflexão para cada um de nós, onde temos visto pessoas com medo, depressão, ansiedade, por este momento que estamos vivendo. E acredito que essa reflexão que nós fazemos e que devemos fazer hoje, é que nós devemos escolher ser surdos para as coisas negativas que estamos vendo no mundo hoje, através da televisão, através de reportagens, através da internet. Fechar nossos ouvidos para essas coisas que nos trazem depressão, medo, dor, angústia, sofrimento, e vivermos totalmente na dependência de Deus, buscar ouvir a voz de Deus. E talvez você se pergunte, mas como eu faço para ouvir a voz de Deus? Entrando no teu quarto, dobrando o teu joelho, falando com Ele em secreto. Escolher tomar decisões, escolher ser surdo neste momento. Nós precisamos fazer escolhas. Existe uma história de alguns sapinhos que iam participar de uma corrida. E nessa corrida eles teriam que subir até o alto de uma torre. E eles começaram todos animados, pulando e pulando, e muito animado estava aquele grupo de sapinhos. De repente, as pessoas que estavam ali perto começaram a jogar palavras negativas na mente daqueles sapinhos. Eles não vão conseguir. Coitadinho dos sapinhos. Eles não vão conseguir chegar até lá. E durante a caminhada, um foi desistindo, outro foi desistindo, mas tinha um que sempre seguia em frente. E eles falavam, eles não vão conseguir, eles não têm como conseguir. Mas aquele sapinho que estava à frente continuava a seguir. E ele foi subindo o morro, ele foi subindo a torre, e ele chegou até o topo desta torre. E as pessoas que ali estavam, os negativos, que falaram que ninguém ia conseguir, ficaram curiosos para saber como aquele sapinho conseguiu. E foram perguntar a ele onde que ele arrumou forças para conseguir subir aquela torre. E quando chegaram e perguntaram, a surpresa que eles tiveram. O sapinho era surdo. Então eu te digo hoje, seja surdo para as coisas negativas na tua vida. Seja surdo quando alguém vier dizer para você não sonhar. Seja surdo quando alguém disser para você que você não consegue. Faça a escolha. Seja surdo. Nós precisamos escolher. Mas eu também gostaria de falar um pouco para você sobre escolhas na vida. A palavra de Deus diz, lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo aquilo que o homem semear, ele ceifará.
E o versículo 8 diz: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. É por isso que eu te digo que nós precisamos escolher viver na dependência de Deus. E eu gostaria de citar aqui algumas pessoas da palavra de Deus, que eu sempre gosto de buscar na palavra ensinamento para a nossa vida. Acredito que você que me ouve, que me vê, já ouviu falar de Abraão, amigo de Deus. Um homem que ouviu a voz de Deus e falava com Deus. Ele teve um chamado: sai da tua terra, do meio da tua parentela, do lugar onde você está, e vai para o lugar que eu te enviar. E esse homem, crendo nesta voz de um Deus invisível, aonde o lugar que ele morava era um lugar de idolatria, onde muitos buscavam deuses estranhos, deuses minúsculos. E Abraão queria algo diferente. Ele vivia inquieto, faltava algo dentro dele. E acredito que muitos hoje vivem inquietos também, sentindo que falta algo dentro dele. Se você se sente assim, busque em Deus, busque ouvir a voz de Deus, busque ouvir o que Ele tem a dizer a você. Abraão ouviu e seguiu. E cada lugar que ele ia, ele colocava um altar para poder fazer um sacrifício ao seu Deus. E enquanto ele buscava a Deus e ouvia a voz de Deus, ele sempre foi caminhando no caminho certo. Porém, chegou um determinado momento que a fome começou a chegar naquele lugar e ele se desesperou, penso eu, e talvez por ter ouvido alguém falar que no Egito estava tendo condições de trabalhar e de se viver melhor, sem ouvir a voz de Deus, sem buscar em oração, ele tomou o caminho do Egito. E lá ele ficou sabendo que Faraó gostava de mulheres bonitas e Sara era bonita. E naquele momento Abraão mentiu. Ele disse para Sara dizer que era sua irmã. E com isso Faraó escolheu a Sara para ser uma concubina dele, uma das suas esposas. Mas Deus não permitiu. E veio uma grave praga sobre a família de Faraó e todos que ali estavam. E Abraão contou a verdade e seguiu o seu caminho. E quando ele saiu do Egito, ele saiu com grande posse de bens que o Faraó havia dado para toda a família. E ali ele viu que tomou a decisão errada em não buscar a Deus e não ouvir a voz de Deus. Essa é a primeira consequência. Tudo na vida tem uma consequência. Depois, quando chegaram e voltaram ao caminho onde eles estavam antes, e o seu sobrinho Ló, que ali estava com ele também, os dois vieram mais ricos, com bastante bens, e houve uma briga entre os seus peões por espaço, porque já tinha muito gado, muitas ovelhas, e eles começaram a discutir. E Ló não quis mais ficar com seu tio do lado de Abraão, eles quiseram se separar. E Abraão, por ser mais velho naquela época, teria o direito de escolher o caminho a percorrer. Mas Abraão disse: se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. E se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Abraão já tinha aprendido uma lição. E Ló, olhando pelos olhos da carne naquele momento, vislumbrado pela campina que havia do lado de Sodoma e Gomorra, sabendo que ali poderia haver crescimento, ele escolheu ir para lá. E se você ler a história de Ló, você vai saber as consequências daquilo que aconteceu. Mas eu gostaria de continuar um pouquinho mais com Abraão. E Deus faz uma promessa para Abraão: você será um pai de muitas nações. Ele é o nosso pai da fé. A gente se espelha nele, na fé que esse homem teve.
E Deus fala que vai dar um filho para ele, um herdeiro para ele. Mas Sara não acredita. A Sara, sua esposa, já de idade, vendo o seu marido também de idade, e ela tinha trazido algumas pessoas junto com ela que a ajudavam, e Agar estava no meio dessas pessoas, uma mulher egípcia. E ela resolve ajudar a Deus a cumprir a promessa que ele havia feito, de lhe dar um herdeiro. E ela pede para que seu marido se deite com Agar. E ela tem um filho, que se chama Ismael. Se você fizer uma pesquisa hoje, muitos acreditam, os muçulmanos, que Ismael é o filho da promessa. E seguem Maomé. E o islamismo nasceu de uma escolha errada, de não esperar em Deus, de não obedecer a Deus, de não esperar na promessa, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Para tudo existe um tempo determinado, diz a palavra de Deus em Eclesiastes 3. E a consequência? Provavelmente, eles devem ter sofrido muito com isso. E depois Agar vai embora, e Deus diz também que de Ismael seria uma grande nação, que hoje existe uma grande nação mesmo. Então a nossa vida, tudo nós temos que buscar em oração. Tudo nós temos que buscar em oração. Procurar ouvir a voz de Deus. Principalmente nesse momento que estamos vivendo agora. Quantas informações erradas, quantas calúnias, quantas difamações, o que temos visto hoje em nosso país e no mundo. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Se olharmos um pouco mais para a palavra de Deus, vemos a história de Davi. Davi, que era um rei segundo o coração de Deus, um homem escolhido. E ele tinha tudo que ele queria. Ele tinha bens, ele tinha riqueza, ele tinha mulheres. Ele era rei, rei de Israel. E tudo que ele quisesse, Deus dava para ele. E um dia, Davi escolhe não ir para a guerra. Como rei, ele deveria estar à frente da batalha. Mas ele escolhe não ir para a guerra. Ele fica em seu palácio. E na ociosidade do seu palácio, ele resolve dar uma passeada por ele. E de repente ele olha para uma janela e vê Betseba, uma mulher bonita, mulher de Urias. Então Davi, ele estava onde não deveria estar. Ele olha para onde não deveria olhar. E ele cobiça o que não era seu. Veja bem o que é uma escolha. Ele poderia estar à frente da batalha, ter tudo do seu Deus, mas ele escolheu ficar em casa, na ociosidade. Quantas pessoas hoje estão na ociosidade dentro de casa? Nessa pandemia, brigando com a esposa, discutindo com o marido, batendo nos filhos sem razão, não sabendo o que fazer, preocupado sim, mas buscando aonde não vai encontrar. Busque em Deus a resposta. Procure a paz que Cristo prometeu, porque as consequências, elas virão. Não adianta, semeadura é opcional, mas a colheita virá. Na família de Davi, aconteceu de irmão matar irmã, de irmão estuprar a irmã. O sangue ficou na família de Davi por muito tempo. Esse homem foi ter paz na sua vida depois de muitos anos. E esse filho do pecado, o primeiro com Batseba, nasceu morto. Esse homem não tinha paz. Ele foi perdoado? Foi, porque Deus é misericórdia, bondade, mas Ele é justiça. E as consequências virão das escolhas que estamos fazendo. Então escolha ser surdo, faça como aquele sapinho do começo da história. Seja surdo, mas vigie, ore.
Busque em Deus a solução do seu problema. Não busque naquele que não pode te ajudar. E Deus tinha colocado isso no meu coração para passar para você que me ouve e que me vê. Eu não sei para quem ou até onde vai chegar essa mensagem, mas eu espero que chegue ao coração daquele que necessita e precisa neste momento. Veja as escolhas que você faz. Escolha buscar em Deus a tua resposta. Escolha ser surdo para as coisas que te fazem mal. Faça a escolha certa. Para tudo existe a consequência. E o pecado vai nos trazer a morte. Não deste corpo, mas do nosso espírito. Faça a escolha certa. Escolha a estrada estreita que vai te levar à salvação. Não escolha a estrada larga que vai te levar para o inferno. É essa mensagem que eu queria deixar para você nesse dia de hoje. E a minha oração é para que o Espírito Santo de Deus te encontre neste momento, que Ele possa adentrar no teu coração. Você que anda angustiado, angustiada, com temor, com medo, creia que Ele é maravilhoso e Ele tudo pode. Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele transforma, Ele muda a história de pessoas. Se você buscar, são tantos, né? Que pela fé encontraram. Eu me lembro do cego Bartimeu que estava à beira do caminho e também ele fez uma escolha. As pessoas falaram para ele: não perturbe o mestre, deixe o mestre quieto. E ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele escolheu buscar aquilo que ele precisava no lugar certo. Ele escolheu buscar em Cristo a resposta que ele precisava e a cura que ele precisava. E ele recebeu. Busque em Cristo, pois Ele tem o que você precisa e necessita. E eu tenho testemunho na minha vida, vários deles, para testificar que Ele tudo faz e Ele tudo pode. E Ele continua sendo o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Que o Espírito Santo te encontre neste momento. Creia, Jesus está do teu lado, com os braços abertos, esperando você dizer: sim, eu quero Jesus. Entra no meu coração, muda a minha vida, muda a minha história. Fique na paz de Cristo, tudo de bom para você. Faça a escolha certa, seja surdo para as coisas que não te fazem bem e busque em Deus aquilo que você precisa. Até a próxima, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço.